sem resposta, esperançosa é a canção que está no coração. Não temos mais temor, embora possam nos ferir. Movemos montanhas com o poder da oração. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você quer, vai conseguir. Mas só se você crer. Em tempos de dor, quando orar parece ser em vão, a esperança é como as aves que migram no verão. Mas eu estou aqui, sentindo forte o coração. Busco a fé e digo que jamais pensei dizer. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir. Mas só se você crer. Milagres são reais quando se crê. Deve haver fé, não desistir. Milagres é só crer, você vai ver. Se você crer, vai conseguir. Mas só se você crer. Mas só se você crer. Mas só se você crer. Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar agora sobre o terceiro capítulo de Êxodo, muito importante, e é importante que você preste atenção também em vários detalhes que são preciosíssimos aqui para nós. É interessante que Jesus, no Novo Testamento, ele diz o seguinte: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E ele diz mais, ele fala que Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Coisas preciosas que Jesus falou sobre isso. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? Bem, isso tem tudo a ver, porque Moisés vai ter um encontro com Jesus na sarça. Claro, ainda antes de que o verbo venha se fazer carne. Quando Jesus vem nascer ao ventre de Maria, Moisés já tinha tido experiências como Abraão teve, Isaac, Jacó e tantos outros tiveram experiências com Cristo nas suas teofanias ao longo do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre isso agora, tá ok? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Êxodo, terceiro capítulo, fala assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Primeiro detalhe importante, Moisés apacentava, ou seja, a profissão que Moisés tem agora nessa etapa da sua vida importante de preparação é a mesma profissão de Abel
e é a mesma profissão de vários dos patriarcas. Pastoreio, porque tudo isso aponta para o Messias. Mas é tão interessante que Moisés aqui está fazendo o papel dos pastores de igrejas hoje. E quando eu falo de pastores, eu estou falando de homens sérios. Não estou falando de homens gananciosos. Estou falando daqueles que levam a obra de Deus a sério. Por quê? Porque eles pastoreiam um rebanho que não é seu, é o rebanho de Cristo Jesus. Tá ok? Então, cada igreja que tem um pastor, aquele pastor precisa saber que ele também faz parte do rebanho. É isso que eu quero dizer. Agora, Moisés está pastoreando um rebanho que não é seu. Ele pastoreava o rebanho de Jetro, o seu sogro, o sacerdote em Midian. Levou então o rebanho atrás do deserto, ou além do deserto, e chegou ao monte de Deus em Horebe. Aqui Moisés parece ter feito algo assim muito incomum. Ele leva esse rebanho para um lugar distante, afastado, e ele chega no monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Olha que interessante, porque isso aqui me lembra exatamente o que aconteceu, por exemplo, com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo ardente, e ali houve um quarto homem no meio da fornalha, aquele era semelhante ao Filho de Deus, aquele é Cristo que estava ali com eles. Porém, o que acontece? Aquele fogo que era real não queimava Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou dar um outro exemplo do que aconteceu relacionado a esse tema. Você vai ver que acontecerá, né? Você vai ver que João vê a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo antes do milênio. 1000 anos se passam e depois do milênio você vê Deus falando assim que Satanás vai ser lançado no lago de fogo onde estão a besta e o falso profeta, ou seja, eles estavam ali queimando, porém não estavam sendo consumidos. Isso eu estou mostrando só para nós entendermos um pouco como que é o poder de Deus para agir sobre o seu próprio fogo ou sobre um fogo natural, que você vê aí, o poder de Deus é enorme. Aqui, Deus está se manifestando e aí aparece assim, apareceu, ele viu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou e percebeu que aquela sarça, a palavra sarça, ela faz uma conexão com a palavra Sinai, viu? No hebraico. Então, e essa palavra também significa espinheiro, tá? E pode ser que a sua tradução está arbusto também, tá ok? Então você vê aqui um espinheiro pegando fogo, mas não sendo consumido. Ele não se consumiu. E Moisés disse: agora irei até lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Parece que ainda o que Moisés está vendo é só um fogaréu com aquela sarça lá no meio e a sarça não queimou. Deve que isso demorou bastante tempo, porque Moisés viu um fogo pegando, rapidamente aquele fogo vai se extinguir, ou seja, queimou aquela árvore, acabou o fogo. Mas não aconteceu isso, o fogo continuou e Moisés fala: eu vou chegar porque já tem muito tempo, né, que está queimando e essa sarça não se consumiu. Só que, veja bem, a Bíblia diz que Moisés apacentava, chegou ao monte de Deus, apareceu o anjo Jeová. Por que eu não escrevi anjo do Senhor? Porque eu quero que você desperte para algo interessante. No hebraico não tem do ou de, anjo do Senhor ou anjo de Deus. O que fala aqui é Malak Yavé ou Malak Jeová. Anjo Jeová. Essa palavra, eu preferi escrever ela em hebraico para que você despertasse para aquilo que eu quero que você perceba nessa leitura. Apareceu o anjo Jeová. A palavra Malak, ela significa mensageiro, tá ok? Ou seja, a palavra anjo também pode ser traduzida por mensageiro, um representante, um porta-voz. Mas aqui, esse anjo, ele tem o nome de Jeová. Ele não é um anjo, por exemplo, Gabriel. Ele não é um outro anjo que está aparecendo, é o anjo Jeová. Esse anjo recebe adoração.
Anjo nenhum recebe adoração, a não ser o próprio Deus. Os anjos falam, ó, não, adora a Deus. Não é assim? Olha lá em Apocalipse para você ver. João ficou extasiado quando ele está tendo as revelações que um anjo está trazendo para ele, e quando ele se prostra para adorar o anjo fala com ele pelo menos umas 2 vezes, não faça isso, eu sou seu conservo, adora a Deus. Agora o anjo Jeová, ele recebe adoração. Quem é esse que está se manifestando aqui como anjo e em outras passagens também, no texto de Gênesis, se apresentou também como anjo ou às vezes como homem? Esse é Cristo. E aqui, esse anjo é o que vai falar coisas profundas com Moisés aqui. Só que ele é Jeová. Ele aparece numa chama de fogo. Eu vou destacar aqui, do meio da sarça. No meio de uma sarça. Tá ok? Então fique atento aí. Aí vai falar assim. E Moisés então quis se aproximar para ver. No verso 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Olha, agora Moisés quer ver melhor. Bradou Deus a ele. Quem estava ali? O anjo Deus. Anjo Deus. Aí bradou Deus a ele do meio da sarça. Olha aqui, do mesma coisa, do meio da sarça. Você está vendo que Deus e anjo Deus está apontando para aquele que fala com Moisés. E aí ele fala assim, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Só para você entender, eu vou pegar aqui para ficar mais fácil. Eu vou pegar Êxodo 23, verso 20. Olha o que o Senhor fala. Êxodo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve no lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Olha para você ver. Então, e se você for lendo aqui, o verso 23 vai falar sobre isso, né? Agora, você está vendo o que Deus está falando. Esse anjo tem um nome de Deus. E ele não vai perdoar vocês. E Deus está falando, cuidado com ele. Porque se vocês transgredirem, desobedecer, ele não vai perdoar vocês. Ele vai agir. Por quê? Porque ele é Deus. Aí ele vai falar assim, por exemplo, por que eu estou destacando tudo isso? Porque Deus apareceu antes para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas se você pegar em João capítulo 1:18, João 1:18, o Senhor vai falar assim, que ninguém viu a Deus. Eu vou pegar aqui para ficar rápido. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Se ninguém viu a Deus, e Moisés viu a Deus, Abraão viu a Deus, Isaac, Jacó e tantos outros no Antigo Testamento viram a Deus, como eles podem não ter visto a Deus e ao mesmo tempo ter visto a Deus? O Filho unigênito, esse revelou a Deus aos homens por meio de um corpo, quando ele nasce em Maria, ou seja, quando o Verbo se fez carne, né? Quando ele vem aqui e se torna como um de nós, mas também ele se revela como homem no passado e como anjo. São as chamadas teofanias. Aquilo que Cristo vem fazer é chamado, no caso aí, de epifania, tá? Agora, quando o Verbo se faz carne. Agora, veja bem, Colossenses 1:15. A Bíblia fala que que é Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o que está falando assim, ninguém vê a Deus, o Pai. Mas quando Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus fala, Filipe, eu estou tanto tempo no meio de vocês, como você diz, me mostra o Pai? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. E Hebreus capítulo 1, terceiro verso, vai falar assim, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então,
Aqui o que está acontecendo é por causa disso, porque às vezes a pessoa lê e fala assim, mas como assim ninguém viu a Deus, sendo que Moisés viu a Deus? E aí você está entendendo agora um pouco sobre isso. Moisés quer ver melhor, e quem está no meio da sarça? Deus brada do meio da sarça. Continuando nossa leitura, ele vai falar assim, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha que interessante. Por que ali era terra santa? Porque Deus estava ali. Algumas pessoas falam assim, Israel é terra santa, tal lugar é terra santa, todo lugar é terra santa, né? Mas o lugar que realmente se torna terra santa é onde Deus está habitando naquele lugar. Por exemplo, o tabernáculo ficou circulando no deserto, nós vamos chegar mais para frente aqui em Êxodo ainda, no tabernáculo. E aonde o tabernáculo era montado, ali dentro do arraial era a terra santa, porque a presença de Deus estava simbolizada dentro daquela estrutura. Então aqui, aquele lugar é chamado de terra santa. E disse mais, olha o que Deus estava, bradou Deus do meio da sarça. E ele disse, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos lá. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vou pegar um exemplo aqui de Abraão, por exemplo, porque antes de eu falar sobre Abraão, eu vou só ler Atos 7. Olha para você ver que interessante. Atos 7, no verso 38. Para falar sobre o anjo, tá? É este Moisés quem esteve na congregação, Estevão falando, na congregação no deserto, a palavra congregação aqui é eclesia, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Olha que coisa chique que Estevão está falando. É este Moisés que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Esse anjo que falou com eles as palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram e no seu coração voltou o coração para o Egito, pedindo a Arão para fazer deuses, ou seja, onde foi feito o bezerro de ouro. Ou seja, esse anjo Jeová é o que estava falando com Moisés aqui e que também vai falar os 10 mandamentos para Moisés e para o povo. Está entendendo? Que coisa linda! Você vai ver também que aqueles anciãos de Israel viram a Deus. Eles viram a Deus. Eles viram o anjo Jeová, que é Cristo aqui tipificado como um anjo no Antigo Testamento. Cristo é anjo? Não. Jesus não é anjo. Só para deixar isso bem claro, tá? O que eu estou mostrando para vocês é que ele veio trazer uma mensagem e ele narra essa mensagem e ele está agindo aqui também. Não só vem narrar, ele vai agir de uma maneira poderosa aqui no meio dos homens. Mas vamos continuar a nossa leitura. Sim, eu tinha falado sobre eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, né? Vamos lá, Gênesis 22, verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor. Anjo Senhor. Na nossa tradução está anjo do Senhor, mas tira o do, é anjo Senhor, como eu já expliquei. Bradou o anjo Senhor a Abraão e disse, olha o que esse anjo diz, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Verdadeiramente, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Então, o que acontece? O anjo do Senhor está ali falando com Abraão. Abraão está vendo ele. Você vai ver também Jacó em Gênesis 31. Vou pegar o verso 11. O anjo de Deus, no caso, é o anjo Elohim,
que está aqui, no caso não está Yod He Vav He, mas é Anjo Elohim, me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. O anjo está falando, olha, estou observando tudo que o seu, no caso aqui, era uma espécie de patrão, né? Apesar do parentesco, eu estou vendo tudo que Labão está fazendo. Eu sou Deus de Betel. Olha, eu vou voltar a leitura para você entender. Verso 11. O anjo Elohim, o anjo de Deus, me disse em sonho. E no verso 13. Eu sou o Deus de Betel, aquele Deus que te apareceu. Onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Ele fez um voto a Deus. E é aqui o anjo está falando, me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Olha que interessante isso aqui. Por quê? Porque lá em Betel, se você lembrar, Jacó fez lá uma coluna. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, e fez, isso está em Gênesis 28, 18. Né? Aquele lugar chamava Luz, onde ele teve aquela visão da escada. E aí, olha para você ver, eu vou gastar um tempinho e vou ler. Gênesis 28, 12 ao 20. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e disse, Senhor que é Jeová. E disse, eu sou Jeová, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. E é claro que no tempo de Moisés ele ainda complementa falando Deus de Jacó, porque aqui ele estava falando com Jacó. A terra em que agora estás deitado, darei a ti e a tua descendência. A descendência tua será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gálatas 3,16, Paulo explica isso, que fala de Abraão, Isaque e Jacó. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não desampararei até cumprir aquilo que eu lhe tenho referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. Javé está neste lugar, e eu não sabia. Temendo, disse, quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e ergueu uma coluna, cujo topo entornou azeite. E o lugar da cidade que antes se chamava Luz deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto ao Senhor, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de modo que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor, que é Jeová, será meu Elohim, será meu Deus. E a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus, e tudo que me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Agora veja que interessante, Gênesis 28 isso. Quando chega aqui, em Gênesis 31, o anjo do Senhor está falando, eu sou o Deus que te apareceu em Betel. E ele fala, olha, aqui em Betel, certamente Jeová me apareceu, está aqui. Ele dá esse nome para o lugar. Aí ele fala, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o que apareceu para Moisés na sarça. Numa imagem, uma figura de um anjo. Aí ele continua falando, Moisés temeu olhar para Deus. Então Moisés teve medo de olhar para Deus. E cobriu seu rosto. Verso 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente, vou ficar aqui para você ver. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Eu tenho ouvido o seu clamor. Por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. É um Deus que se importa com o seu povo. Ele não simplesmente criou as pessoas e deixaram elas abandonadas. Deus está ouvindo o clamor de um povo que clama.
Tem povo que só sofre, mas não clama. Mas o povo aqui estava sofrendo, estava clamando. Aí ele fala assim, portanto, desci. Olha o que Deus está falando. Eu que sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, agora eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora veja bem, olha o que Deus está falando. Primeiro, Moisés temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, Jeová. Jeová está dizendo isso. Além do que ele já tinha dito aqui agora, que eu sou o Deus de teu pai, que apareceu para Jacó e tudo mais, ele fala, disse ainda Jeová. Esse anjo Jeová que está continuando a falar com Moisés. Tenho visto o sofrimento do seu povo, do meu povo. Eu desci, olha que coisa linda, Deus está vendo o sofrimento, ele desceu para livrá-lo e para fazê-lo subir. Sabe o que Deus está falando? Eu vou acompanhar esse povo, eu vou acompanhar eles nessa saída. Esse anjo do Senhor acompanha eles no deserto. Você viu Estevão falando sobre isso. Aí ele fala, há uma terra ampla que mana leite e mel. Aí ele fala, eu vou enviar você. Quem é esse que está enviando? O anjo do Senhor está enviando Moisés. O anjo Senhor, não é anjo do Senhor, é anjo Jeová. Ou seja, mensageiro que está falando com Moisés é Jeová, que é Cristo. Aí ele fala, então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Aí vai aquela argumentação, né? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E disse o Senhor, né? Certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, me servireis nesse monte. E o que tem de interessante aqui com essa questão do monte? Veja bem, eu vou pegar aqui Êxodo 24, 17. Por quê? Porque aqui, quando ele chegou no monte de Deus, Deus apareceu a ele numa chama de fogo, não é isso? Então vou colocar aqui, chama de fogo. Foi uma maneira que Deus chama a atenção de Moisés naquele monte. Quando chega aqui em Êxodo 24, 17, fala assim, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor em cima do monte aos olhos dos filhos de Israel. Olha para você ver que interessante. De novo, agora Deus se manifesta como fogo. E o povo vê isso acontecer. Tá? Vamos continuar. Aqui, ele fala, eu desci para livrá-lo, eu te enviei. Moisés reluta e vai conversando até perguntar o nome de Deus. E aí tem algo interessante. Por quê? Porque ele fala assim, quem sou eu e tal? Deus fala, vou dar um sinal que vocês vão servir aqui neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disserem, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Ou talvez você vai pegar alguma pessoa que vai fazer uma análise técnica e vai falar assim, não é eu sou o que sou, eu serei o que serei. Mas enfim, vou deixar aqui, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Ele volta para cá. Esse que eu sou o que sou ou serei o que serei, ele manda Moisés dizer, fala assim com eles, ó, eu sou. Aí ele usa aqui, Yud, Re, Vav, Re. São as 4 letras do alfabeto hebraico, daqui para lá. Eu serei o que serei. Ou seja, diz assim, eu sou, me enviou a vós. Fala isso para o povo, Moisés. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente.
assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que tem de muito importante Deus ficar repetindo? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E não simplesmente falar assim, eu sou. Pronto. Por que isso é interessante? Vou lembrar você, lá em Marcos, sobre isso aqui, ó, Marcos 12, 26. Sobre isso aqui. 12, 26. Fala assim, ó. Jesus disse, quanto à ressurreição dos mortos, ou que os mortos vão ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, porque Moisés escreveu sobre isso. No trecho referente à sarça, está relacionada ao nosso tema de hoje, como Deus lhe falou, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso aqui que Jesus está falando, ele também vai falar em Lucas. Aí ele continua aqui. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E vocês estão laborando em grande erro. Quem nega a ressurreição, nega as palavras de Moisés. É isso que Jesus está falando. Porque Moisés testificou do que foi dito. Quando Deus encontra com Moisés, Deus fala, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não disse assim, eu era Deus de Abraão, e Abraão se foi. Eu era Deus. Jesus está também anulando a doutrina que não é bíblica da reencarnação. Porque a reencarnação, ela anula a ressurreição. O Abraão, o Isaac, o Jacó, que não eram homens perfeitos, mas foram salvos, eles aguardam a ressurreição. Eles não aguardam uma reencarnação para melhoria de suas qualidades. É aquele mesmo Abraão que vai se ressuscitar. Então, isso também tem em Lucas 20, verso 37. Deixa eu ler lá também. E de que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Agora, isso tudo aqui é muito importante, porque ele fala, eu desci, eu estou junto com esse povo, vou caminhar, estou enviando vocês, e Moisés pergunta o nome, e o Senhor fala o nome para ele. Continuando, ele fala, vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Ou seja, Deus está mandando Moisés transmitir para o povo, para os anciãos, a mesma coisa que ele acabou de falar com Moisés. Aí ele diz, e ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e diz-lhes-ei, fala isso para Faraó, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. É interessante porque aqui ele não está se revelando para Faraó como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Provavelmente esse Faraó, aliás, ele ignorava até mesmo a existência de José, que foi depois de Jacó. Ele desprezava. Então Deus não se revela para ele como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus se revela como Deus dos Hebreus, daquele povo que está ali. Você está escravizando, mas eles têm um Deus. Você não é Deus sobre eles. Deus deles está mandando você liberar esse povo. Ele fala assim, fala para ele, para Faraó, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias, olha que profético, 3 dias, para o deserto, para que sacrifiquemos ao nosso Deus. Isso é chique, por quê? Veja bem, Moisés reluta, pergunta o nome, Deus, né? O Senhor, o Deus dos vossos pais, me enviou a vós, é o que Deus fala, me apareceu, e olha aí, ó, esse Deus está enviando Moisés, apareceu para Moisés, nos tem visitado e nos fará subir do Egito para uma terra que manda leite e mel. Aí, agora eles falam para Faraó, nós devemos ir um caminho de 3 dias.
Oferecer sacrifício. O que você lembrou disso aqui na hora? Veja bem, eu vou pegar aqui Gênesis 22, verso 4. Gênesis 22, verso 4. Só um detalhe. Vou pegar o terceiro verso, vou começar aqui, ó, verso 1, capítulo 22 de Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho único, seu filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Monte Moriá fica na cidade de Jerusalém. E oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, o seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Olha, rachou a lenha, preparou tudo para o holocausto. Ao terceiro dia do sacrifício de Isaque, que seria ali ao terceiro dia. O terceiro dia fala da ressurreição de Cristo, está relacionado com a sua morte e ressurreição, né? Está relacionado com muitas coisas. Agora vamos lá. Ele continua falando com Moisés: você vai falar para ele me liberar meu povo para fazer sacrifício. Agora ele fala: eu sei, Deus falando com Moisés, porém que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Detalhe. E a mão forte que ele está falando aqui, eu coloquei aqui no sentido da mão de Deus, mas a mão forte que ele está falando aqui é a mão de um homem forte. Agora tem um detalhe. O braço do Senhor vai fazer isso. E isso aponta para Cristo. Eu sei que ele não vai deixar ir, mas fala com ele. Aí você para e pergunta assim: poxa vida, se Deus sabe que Faraó não vai deixar, então por que Deus manda Moisés falar? Entendeu? Se Deus já sabe que não vai liberar, por que ficar indo lá, fazer teatro? Não. Tem uma palavra importantíssima, você precisa guardar ela no seu coração. Diante de Deus, existe uma palavra importantíssima. Por que ele deixa as coisas acontecerem? Se ele já sabe o que vai ocorrer. Tem uma coisa que se chama testemunho. Deus sabe que Faraó vai endurecer o coração, não vai deixar ir. Deus está afrontando o Faraó. Você acha que Faraó vai liberar o povo assim? Imagina, Faraó se considerava um Deus. Aí chega lá Moisés e diz: Deus mandou você liberar esse povo. 3 dias de folga para eles irem fazer um sacrifício para o Deus deles. Como assim? Eu sou o Senhor deles, diria Faraó. Deus sabe disso, mas Deus manda que Moisés ainda assim vá, fale, ouça um não e volte. Senhor, ele disse não, vai lá de novo. Tá, tudo isso Deus está fazendo por testemunho. O testemunho é importante para que um julgamento seja justo, entendeu? Deus não vai julgar ninguém pela possibilidade. Os julgamentos, você pode observar, todo juízo, ele vai ser segundo aquilo que a pessoa fez. Todos os juízes na Bíblia, pode pegar. Pega as 7 igrejas. Tenho visto as tuas obras. Tenho visto as tuas obras. Estou de olho nas tuas obras. Todo julgamento está relacionado com isso. Mas e quando as suas obras foram coisas boas? É porque essa pessoa foi guiada pelo Espírito Santo, deu ouvido à voz de Deus. Do contrário, não. Agora vamos continuar. Aí Deus fala: porque eu estenderei a minha mão, agora sim, a mão forte que vai liberar é a mão de Deus. Eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu lhe darei graça. Aí, só um detalhe. Aí ele vai ser obrigado agora com a mão forte de Deus. Farei sinais e prodígios. Tá? Só que tem um detalhe muito importante. Quando ele vai continuar aqui, ele vai falar assim: eu vou fazer os sinais, vou fazer as maravilhas todas e depois ele vai deixar você ir. Só que tem um detalhe, vocês trabalharam muito tempo como escravos.
Vocês não receberam... Escravo não tem salário, não tem nada. Eles sairiam como? Com a mão na frente e outra atrás para o deserto. E Deus fala, não vai ser assim, você não vai sair assim. Ele fala, eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando vocês saírem, não saireis vazios. Porque cada mulher, isso você vai ver na Páscoa acontecendo isso, cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata ou joias de prata, vasos de ouro, ou pode estar joias de ouro, e vestes ou vestimentas, os quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojarei os egípcios. Olha, assim vocês despojarão os egípcios. Quando você pega Êxodo 12, Êxodo 12, no verso 35, fala assim, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, porque Deus mandou Moisés falar com o povo. E pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram aos egípcios. Despojo é quando você vence a guerra, você vai lá e pegava as riquezas daquele povo que você venceu. Deus venceu a guerra para Israel, Israel simplesmente pega o despojo. Agora, isso já estava profetizado que aconteceria quando Deus fala com Abraão em Gênesis 15. Olha lá, abre sua Bíblia, Gênesis 15. Olha que coisa linda. O Senhor fala assim com Abraão. Verso 13. Então disse a Abrão, chamava Abrão ainda, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão. Eu já tinha falado isso com Abraão. E afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela há de servir. Eu vou julgar o Egito, que vai escravizar vocês por 400 anos. E depois sairá com grande riqueza. Deus fala, eles vão ser escravos sim, mas eles não vão sair com a mão na frente e outra atrás. Eles vão sair com grande riqueza. Isso tudo é maravilha de Deus. Agora, eu vou pegar um texto aqui de Deuteronômio 33. Quando vai falar uma bênção para José, e aí você fica atento aí nessa bênção. Deuteronômio 33, 13. Sobre esse que apareceu aqui na sarça, essa bênção cai sobre José. Deuteronômio 33, 13 ao 17. De José, ou da tribo de José, que no caso é Benjamim e Efraim e Manassés, Efraim fica como cabeça, disse, bendita do Senhor seja a tua terra, com o que é de mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, ou seja, as águas que vêm de baixo. Com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos. Olha, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os seus irmãos. A palavra príncipe aqui é Nazir, está relacionado com Nazireu, separado, daquele que foi separado entre os seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro e as suas pontas são as de um boi selvagem, o seu chifre, a sua força. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra, tais, pois, as miríades de Efraim e tais os milhares de Manassés. Essa é a bênção de José que está relacionada com aquele
que apareceu na sarça. Meus irmãos, eu espero não ter esquecido nada, né? Eu espero que o Senhor possa ter falado poderosamente no seu coração durante esse estudo. Vamos fazer mais estudos sobre o anjo do Senhor. Eu vou ser específico, vou fazer uma playlist aqui no canal específica sobre o anjo do Senhor, com Abraão, com Jacó, nas aparições que ele teve, né? Momentos em que ele é reverenciado, que ele recebe adoração, de Josué, por exemplo, que se prostra diante do anjo do Senhor. Então a gente vai estar falando mais sobre isso, tá ok? Por enquanto, eu peço que você ore por nós, que Deus abençoe você poderosamente e espero que você tenha feito as suas anotações, né? Vou deixar o quadro para você tirar o print aí e guardar no seu computador. Deus abençoe.